Então, falar em forma criativa de vendas, a gente tem aqui uma pergunta lá no chat. Como que o pintor pode passar um orçamento que de fato converte em vendas? Sei lá, o que você sugere com relação a ela? Eu acho que a primeira coisa, vou dar aquela enrolada enquanto o meu cérebro vai Vai lá. preparando a pergunta, mas a primeira enrolada verdadeira é a seguinte. Primeiro, você tem que se permitir ter sucesso. Vai parecer estranho. Porque, Exatamente. normalmente, se eu perguntar até para esses dois aqui que estão no topo, você quer ser rico? Você quer ter sucesso? E aqui no Brasil existe uma cultura de ódio ao rico e ódio a quem tem sucesso. Então toda vez que a gente vê o Ike Batista sendo preso ou um rico se dando mal, lá no fundo todo brasileiro, até quem é mais classe média, alta e rico, lá no... Posso falar palavrão? Não muito, né? Falar um palavrão... Vou falar sem falar. Vê lá aí no Jornal Nacional sendo preso o rico, fala assim, vai preso, seu rico FDP. Ele aí deve ter destratado pobre, pisado... feito mal aos outros, vai preso. E aí tem um culto à pobreza, existe um culto original a muita humildade, a muita pobreza. Isso, inclusive, gera em vocês que estão nos assistindo em casa um medo de cobrar um pouco mais caro. Exato. Claro, o medo de cobrar mais caro vai para um lugar de não quero perder para o meu concorrente, então não é loucura. Você tem que se preocupar com o que o mercado cobra. Você não vai cobrar 30 mil reais para queimar e pintar uma parede, mas você tem que tentar sair dessa vala comum. Então, seu orçamento, ele não começa no orçamento, ele começa na sua primeira visita, ele começa na roupa que você tá. De repente, você tem uma empresa chamada Magno Mursa, é um nome de multinacional, eu gostei desse. Tem um slogan da Paloma falando, eu mudo a sua vida através das cores. Já começa hoje aí em casa, parar de falar assim, pode me chamar, eu pinto a sua casa, não sei o quê. Não tô zoando seu sotaque, não. Tô só dando um exemplo de como você chegar apequenado e aí a pessoa que tá lá te contratando fala, esse aí é otário, vou meter a mão, pagar 200 reais, não vou dar nem quentinha. Então você tem que mudar o seu jeito de chegar e por isso que eu falo, você quer ter sucesso ou se você acha que ficar rico você vai pro inferno? Você quer ser melhor que os outros? Você é capaz de falar nessa reunião, antes de mandar no orçamento, que você é o melhor pintor de Ribeirão Preto, ou de, sei lá, Miracema, de não sei aonde, ou você vai falar, não, eu sou só esforçado. Quem ensinou para o brasileiro que ele tem que ser muito humilde e muito pouco egoísta, porque senão ele vai para o inferno, e aí, de novo, nenhum ataque à sua religião, apenas a parte que te diminui, é o que faz gerar orçamentos apequenados, com valor baixo. E o orçamento em si tem que ser bonito, ele tem que ser ágil, ele não pode ser assim, não sei o que, 2 mil, não sei o que, 1.000, toma. Tem que ter um carinho, tem que ter, talvez, dizeres falando, adicionar um slogan, se você não ficar satisfeito, você não me paga. É uma coisa assim, vai falar, André, o sexy commerce não é inovador nesse aspecto. Já falei isso. Sim, mas Deixa eu ver se eu entendi. Aí eu vou né? pedir para a Paloma e para o Magno me ajudar. Então você acha assim, se a pessoa vai levar um orçamento, o ideal é, talvez ele já levar esse diferencial, mas talvez explicar também para o cliente, caso seja um cliente que queira esse detalhamento. Olha, aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, sim, que dá vou ficar segurança. 4 dias, você não vai se arrepender, no final do dia eu deixo limpo, talvez... Olha os vídeos. Desculpa te interromper, olha os vídeos dos meus clientes mostrando o quanto eles estão A felizes. garantia que no final ele vai estar legal, vai estar feliz e tal. Eu acho que é isso, então. Isso com certeza também inclui na parte de segurança e o jeito de tratar também, o jeito de se vestir, o jeito de falar e o jeito de realizar sonhos. Não pintar a parede só, mudar através de cores. Todo esse marketing misturado. E essa postura com garantia. E que de fato tem, né? Não é vender o que não tem. É vender o que... Exatamente, eu falo, não minta com sexy camas, que é uma covardia que vai acabar sendo ruim pra você, porque você vai ter uma expectativa alta e não vai atender. Tá, mas peraí, e se é uma pessoa, se é um pintor iniciante que tá começando, por exemplo, tô começando a pintar, como é que ele leva essa garantia se genuinamente ele não tem? Como é que ele e quer converter a venda? Sim. Quais são os seus conselhos para isso? Porque quando ele está começando, ele não pode chegar falando o melhor pintor de, sei lá, Nova Iguaçu. Ele não vai poder falar isso. Tem gente que faz, assim como tem gente que compra seguidor no início do Instagram para começar com 10 mil e o pessoal já olha e fala, nossa, o Magno tem 11 mil seguidores no Instagram, já vou seguir. É uma maneira de hackear o jogo. E hackear o jogo é usar de subterfúgios não exatamente éticos, mas também que não fazem muito mal a ninguém. Um iniciante, ele pode trabalhar o seguinte, olha, ele pode ser sincero se ele quiser, falar assim, eu estou nesse mercado há um mês, mas por eu estar querendo muitos clientes referência, fazer eu o vou meu melhor à noite, eu vou dormir aqui para no final você estar bem atendido. Aí o cliente pode falar, olha, mas
você não é muito novo, você não vai fazer bobagem? E ele, se ele é parceiro da Souvenir, e aí vocês nem me pediram para fazer esse jabá, ele vai falar, sim, mas eu sou parceiro da Souvenir no projeto, não posso falar o nome também. Não! Vocês que vão revelar essas caixas Não. pretas, eu já sei, hein? A caixa preta eu não sei, Não, mas o não nome sabe. do projeto eu sei. Tá. Ele vai chegar falando, olha, não se preocupa, por trás de mim tem toda a história da Souvenir, tem todo o treinamento, tem todo o suporte. Então é uma maneira dele começar, não tão começando, se ele falar que ele tem esse suporte por trás da Souvenir. E aí, antes Nossa, gente, vocês me interrompam, porque eu falo... Não, a gente também fala pra caramba. Muito prático. Eu tive uma aluna... do Magno, como é que ele Tem fez o jeito. Assim, eu orçamento em então venda. fala o Magno primeiro, E a depois eu dou Paloma esse também, exemplo, é. que é muito legal. Como é que você faz, Eu Magno, quero saber pra também. encantar o seu freguês? Então, vamos lá. O primeiro contato que eu tenho com ele, eu trabalho em cima do discurso que ele me passa. Eu quero saber as experiências que ele teve com os pintores anteriores, antes de fechar qualquer orçamento. Eu quero saber se o pintor que veio antes, É profundo, Caramba, meu! Exatamente, tem que ser. Sexy. Uau! Sexy, o cara é sexy, velho. Caramba! Então eu quero entender do cliente a experiência ruim que ele teve com o pintor anterior. Né? O cara sujou o rodapé, deixou uma bagunça, eu vou entregar tudo Demorou limpo e muito, tudo né? perfeito. O cara demorou muito, eu vou entregar o mais rápido possível. Isso com a mesma qualidade que eu sempre entrego para todos. O que eu faço com isso? Mão de obra. Eu intensifico mais a mão de obra para entregar mais rápido. Porque eu não posso pular as etapas da secagem dos produtos. Às vezes ele me pergunta, por que você vai demorar 4 dias? O outro falou que vai demorar 2. Eu falei, mas se você vê a quantidade de horas que eu preciso esperar para secar o produto, eu vou demorar essa quantidade de tempo. Isso é o diferencial que eu fecho com ele. A partir desse discurso, aí é só passar o preço. Exatamente. E você, Paloma? Que nem eu falei, eu vou incrementar um pouco do que o Magno falou. O que que acontece? Tem alguns clientes que, às vezes, eu falo assim que eu aprendi a não ser um transtorno na vida do meu cliente, né? Então eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo, além de eu não querer ser um transtorno, principalmente dele relembrar o transtorno que ele passou. Então eu consigo fazer o quê? Às vezes eu não espero nem dele falar. Eu chego na visita técnica, a gente já tem o hábito de olhar para o rodapé. A gente olha o rodapé, a gente olha o recorte no teto, vê se ele tá retinho, se ele não tá torto. Se tem algum respingo de tinta, às vezes no móvel, batente de porta, gente, de verdade. A gente descobre o pintor profissional pelo batente de porta. Às vezes o cliente contrata. Ali, então? Porque o pintor não vai ter a paciência de fazer. O pintor não. O não pintor não vai ter a paciência de ir lá e fazer o recorte. Ele vai fazer o quê? Passar o rolo. Então, a guarnição, o batente da porta fica todo sujo. O rodapé Então também. já é uma dica aí, hein? Então, são coisas que Olha às o vezes a gente até rodapé. evita perguntar para não relembrar e ativar aquele gatilho do A ira, cliente. exato, a ira. Então, a gente faz o quê? A gente faz uma vistoria, assim, e aí, com base nisso, a gente já sabe que é o nosso diferencial entre não sujar, proteger, lixar tudo, fazer tudo isso. Então, o método de venda, a questão da apresentação da proposta de serviço bem detalhada, o cliente ele pega. Já tive situações de um cliente, de um outro concorrente apresentar metade do valor e o cliente fechar comigo. E ele fechar e ele falar, olha, você explicou, seu arquivo veio em PDF, você conseguiu justificar todo o material que eu vou usar, por que que eu vou usar, então eu achei a sua proposta melhor. Não, é uma coisa legal que você falou, que você já está investindo tempo nele, né? Só o fato de você parar, escrever, é um carinho, assim, que tem que estar no orçamento. Exatamente. É o que o André disse, desde o primeiro contato com o cliente ali, até o telefone, que você já está se vendendo, você já está, tem que promover a melhor experiência para aquele cliente. Né? Sim. Qual é o exemplo que você ia dar? Você Antes lembra? de você dar um exemplo, eu queria só voltar um tema, que eu acho que tem uma pergunta lá. Eu queria falar, Micael. Não, o que é? O pessoal tem dúvida lá, eu acho que antes de você dar início. É ligada a O que é 280. Canvas? É a chefe. O que é Canvas? Canvas é Nome? uma palavra inglesa que significa quadro branco. Sabe o pintor que pinta quadros top. artísticos e Então, tal? Canvas é um quadro Canvas branco. É porque toda a teoria que cabe numa única folha de papel, deixa eu mostrar, gente, tá horrível, meu velho de guerra aqui, tá tudo brilhoso. Se cabe toda a teoria numa folha de papel, isso é um canvas. O sexy canvas é essa teoria do sexy baseada em Freud, baseada em psicologia. Isso é uma homenagem à teoria da sexualidade de Freud. Você me perguntou isso, eu esqueci. Sexy canvas não é só sobre luxúria, que seria um pecado. Não é só sobre chegar lá de biquíni para pintar a casa da pessoa. Isso não tem a ver, não façam isso. Mas o sexy canvas é uma folha só que guarda tudo que você precisa. Acho que eu entendi. Então, assim, se eu tenho um plano estratégico ou um plano de trabalho, se eu coloco tudo numa folha, obviamente dividido em
em quadradinhos de alguma coisa ali, é um canvas. É um canvas, exatamente. Legal. Tem canvas das startups, tem canvas de várias... Eu já sabia, mas não sabia que era tão simples. Eu me ferro com esse nome, porque muita gente fala Canva, enfim, eu tô sofrendo. Isso, adorei. É muito bom, mas até para aproveitar o exemplo, eu tô seco para falar de agora falar. Eu nem tô agregando muito para esses dois aqui, que eles já estão top. Olha que interessante. A história do Magno, o que ele está fazendo? Ele está usando uma coisa fantástica que eletrifica o humano, faz o humano querer fechar com ele. O que é? A ira do inimigo comum. Então o Magno chega lá e fala assim, eita, você sofreu aqui na mão desse cara aqui, o batente tá uma porcaria, né? Ela nem fala, ele fala, ele já mete o dedo na ferida. Nossa, olha o rodapé. Nossa, quanto tempo demorou isso? Ele deve perguntar isso. 32 dias. Nossa, olha, eu não faço em 2 dias, mas eu faço em 20. E eu te garanto que se não estiver pronto em 20, aí já vem um outro discurso e tudo mais. O que é isso? É a ira do inimigo comum. A ira do inimigo comum é mais ou menos o que o Nubank, deve ter muita gente aqui que é cliente do Nubank, fez ao falar: você está de saco cheio desses bancos antigos que negam cartão de crédito para você? Você está de saco cheio de ir na agência, ficar lá 5 horas assinando não sei o que, 5 via, não sei o que? Você está de saco cheio de ter um monte de taxa escondida com esses bancos antigos? Nós também, eles são os FDP, lá vou falar a gente, o Nubank, tá do teu lado, vai te dar um cartão. Só que em vez de dar aquele cartão, vou atender gente que não tem muita grana, que o Itaú negou, então vou dar um cartão meio feio, Caixa Econômica Federal amarelo e azul. Não, deu um cartão lindo, acetinado, roxinho. Então isso que eles estão fazendo sem conhecer o Sex Canvas é ativar a ira do inimigo comum, que são os prestadores, os não pintores, que chegaram lá, fizeram uma... Cagada. Não posso falar a palavra cagada. Na obra, e aí eles chegam falando, justamente eu não vou ser isso. Isso, inclusive, o Sex Canvas não são só os 14 itens. Ele tem aqui atrás, ele tem um passo chamado Sex Spy, que é muito em inglês, mas é espionagem, para entender o que o cliente está irado com o fornecedor anterior, para você já chegar ali rasgando e vendendo mais, e nessa hora ele topa pagar mais do que o cliente anterior, porque teve uma experiência horrível antes. Ele fala, você é o dobro. Sim. Mas eu não quero mais sofrer, eu confio em você. Exatamente. Então eles já estão usando legislação sexy aqui sem precisar de sexy. Sabe que a gente está fazendo um estudo muito grande também da jornada do consumidor, sabe? Então é isso, é tirar essas dores do consumidor, né? Então, junto com os pintores, como é que eu facilito essa jornada de escolha de cor, de compra de tinta? Então, eu acho que é uma grande sacada também o Canvas aí nessa situação, né? Eu acho genial te interromper, não, mas completei. Eu acho genial essa coisa de mudar a sua vida através das cores, essa coisa de abordar percebendo o defeito. Antes a gente estava conversando com outros pintores, pintoras em geral, pintoras, nós amamos vocês aqui na Souvenir. Olha, eu já tô souvenir. Verdade, um beijo para as minhas amigas pintoras. Total, porque ainda não é o grupo maior, mas é interessante como no Brasil tem um preconceito. Tem gente que fala, não mandou um homem, eu quero um motorista de Uber homem. Gente, as pintoras são muito mais cuidadosas, criam slogans fantásticos. E são muito mais caprichosas. Magno? Tem que tomar cuidado, né, Magno? Você não vai perder, meu. O Magno tem uma alma muito feminina, muito forte. Mais ou menos. Ele não tem problema com isso, né, Magno? Se garante, pronto. Se você chega na casa de alguém, vocês me contaram uma história que eu achei o máximo. A pessoa falando, eu não sei, o cliente fica inseguro, eu faço de cimento queimado, eu pinto de rosa, de amarelo e tal. E se o pintor também, não precisa ser só a mulher, fala, olha, eu estudei psicologia das cores, um curso rápido que vai te ajudar. Senta aqui comigo. A pessoa antes ela é um pintor todo com a camisa furada, meio, tem telefone da quentinha para eu pedir? Era essa sensação de pintor. E agora que você estudou psicologia das cores, esse é o caminho de você criar um pertencimento, um amor, uma coisa. Caramba, você está me cobrando um dobro, mas você estudou psicologia das cores ou fez todos os cursos que a Souvenir oferece, que esse é o forte dessa parceria, cujo nome não posso falar ainda. Você chegar, não é tirando onda, mas realmente treinado para se diferenciar. Então, isso tudo é sexy. Sexy não é só sexual, é sexy, é interessante. Ele é entregando valor. Entregando valor, mudança, transformação. Muito bom. Eu queria te perguntar, André, sobre a questão da influência. Namorada, para com isso. Tá vendo? Já ficou? Coitado, não falou. Não, a influência, né, o meio de captação através do Sexy Canvas para o pintor ou para a pintora conseguir captar o seu cliente, né? Vamos supor, eu e Magno já temos essas experiências, já sabemos, a gente entende também que o tempo de
que a gente tem de trabalho e a capacitação mesmo, sabe? Vai chegando o tempo que a gente vai conseguindo identificar os nossos clientes. A gente tem também aquela sensibilidade e o nosso dever, às vezes, de ter que demitir um cliente, né, no trabalho. Então, assim, passar isso para os pintores, né, eles têm essa sensibilidade. A gente tem opção entre demitir um cliente ou não, você aceitar esse desafio e você usar o SexyCanva lá e mostrar para ele. Tudo isso depende também da sua estabilidade psicológica, tem toda uma área emocional, eu sei que tem a ver, mas de como passar isso pro pintor e para a pintora, como ele consegue ter essa sensibilidade de reconhecer a necessidade do cliente dele. Eu acho que isso vem. Boa pergunta. Excelente pergunta. Gente, quem que vocês trouxeram aqui? Olha os nossos pintores são maravilhosos. Nossos pintores do Brasilzão. Nossa, que todos sejam assim. Representados. Eu acho, de novo, que passa um pouco por esse coitadismo e esse viralatismo que existe no Brasil. Não, e até a coisa do vender. Vender, se você olhar friamente, tem MBA, faculdade de marketing, administração, você fez uma faculdade de administração, tem faculdade de tudo, mas não tem faculdade de vendas. Já viram faculdade de venda? Talvez tenha, toda vez ali me corrigir. Olha, conheço que vende tudo, viu? Não vou falar o nome. Ele vai estar aqui com a gente. Não posso falar. Ele vende gelo para esquimó. Ele vai estar aqui, já chegou. Já chegou. Ótimo. Então eu vou querer aprender com ele também. O pessoal acha que vender errado. Num país onde você tem que ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro é feio. Você tem que ser melhor que o outro, mas ser melhor que o outro é feio. Vai direto pro inferno, inclusive. São feios graves, né? Você não pode ter preguiça, o que seria bom, mas não pode ganhar dinheiro. Então você tem que ser ineficiente. Você não pode ter inveja. Eu tô pegando um pouco pesado, tá? Não, mas dá para entender. A inveja é a base do capitalismo, no bom sentido. Não é inveja assim, nossa, o Magno tá bombando na empresa dele, queria que ele se ferrasse. Essa inveja é ruim mesmo, não tenha, que só vai fazer mal ao seu filho. Mas eu vou falar, nossa, o Magno é uma referência, a Paloma é uma referência, olha o que ela fez, olha o slogan dela, eu quero igual para mim. Isso é inveja. Então, vocês têm que mudar o mindset, essa palavra muito chique, quer dizer, mudar a sua cabeça para entender que tudo bem você demitir um cliente, porque ele é unha de fome, toda vez ele te chama, aí te chama domingo 2 da manhã para te pagar, sei lá, R$50 mais um copo d'água, e ainda acha que você deve agradecer. O rico brasileiro, o classe média, quem consome pintura muitas vezes, não é só que a gente odiou à toa, tem uma tendência deles espezinharem, não valorizarem. R$200, o menino ali tá cobrando 140. Se você não souber falar, então faz com o menino, porque meu trabalho não é só queimar a parede. Meu trabalho, eu estudei isso, eu estudei aquilo, eu tenho souvenir por trás e eu não vou trabalhar com você. Vai dar um medinho, porque vai ferir a sua ganância. Fala, vou perder esse cliente. Ele tá me dando um trabalho, mas você vai conseguir, e é um trabalho difícil. Aos poucos as pessoas começam a cobrar um pouco mais, os pintores começam a perceber que cobra mais, e é engraçado, o classe média alta, o rico, sei lá, quem consome a empresa que consome um bom trabalho de pintura, vem de um lugar que a esposa ou ele mesmo quer comprar um carro mais caro, porque o mais caro é melhor. Então, cuidado, cobrar sempre o mais barato, no fundo você vai estabelecer na cabeça deles é o mais barato, né? Mais então barato não é bom. Não é bom. Então, pega ali de quebra-galho. Você tem que, em algum momento, ganhar grana, não ter medo disso. Você vai ganhar grana através do auto-respeito, da demissão de clientes que não te merecem e de treinamento, estudo e parcerias corretas como esta daqui. Você sabe que eu faço uma analogia também assim, né? Muitas vezes o Magno deve ter muita experiência, vários amigos, pintores. Ele compra um sofá de R$20 mil, e aí você cobrou. Pena de ganso, sei lá, pena que dá faz massagem sozinho. Mas é sério, sei lá, R$10 mil no sofá, e aí você cobra R$2 mil para pintar a sala e ele acha caro. Mas é muito por quê? Porque muitas vezes não consegue enxergar o valor de contratar um pintor profissional, uma pintora profissional. E como que vocês fazem, né? Como é que eu mostro valor e não preço? Que são diferentes. Que é o cara mais barato. Que é o cara mais... Mas peraí, ok, tô te cobrando 5 mil a pintar esse cômodo, mas por quê? Porque, eu sei isso, eu sei NR15, 25, 43, eu trabalho desse jeito, eu sou limpinho, prazo, tenho contrato, tenho CNPJ, nota fiscal.
É mais ou menos por aí, mano? Exatamente isso. O que eu falo do valor para eles é o seguinte, eu sou bem direto. Eu falo para eles, ó, eu vou te entregar uma experiência que futuramente você não vai precisar tomar ansiolítico. Eu quero que você pinte Você vai ficar muito feliz, você vai Tô- embora. Olha a palavra experiência, olha que bacana. Tô Exatamente. convencida. Exato. Pô, com certeza. Eu sempre explico isso para ele. Eu vou te entregar uma experiência diferente. Pintar com Magnum Ursa é uma pintura diferente. É uma impressão na parede. Já tá Você usando vai 7 chegar na câmeras. sua casa e vai ter a certeza que não passou nenhum pintor ali. A hora que você vê a parede, fala, não, ele pintou a parede. É diferente, é uma pintura de impressão. Sim. Tá E a gente fala Mas isso também... é treinamento, isso não é da noite pro dia. Você não Não, adquire isso. Até chegar dorme e nisso, acorda. tem que ir Não, testando, né? exatamente. Eu acho que a fala do André, acho que respondeu aqui algumas perguntas, que foi como seria a sua resposta quando o cliente destacar? Eu acho que você respondeu ali, né? E o Magno endossou com a Sim. experiência. Então, e você, Paloma? O que você, pegando até um gancho aqui, o que você faz quando o cara fala, você passou orçamento, encantou, tal, mas o cara fala, tá caro. Que nem Como eu foi esse falo processo assim, pra ti, a sabe? gente tem, ele já tá com 10 anos, eu tô há 6. Então eu penei aí por quase 3 anos. Por quase 3 anos eu penei, foi difícil, foi frustrante. Fui tendo experiências, né? Sabendo também como argumentar, o que falar, como apresentar o trabalho. A gente tem N trabalhos aí já realizados, concluídos com êxito, então eu consegui apresentar esse trabalho para o meu cliente. Então, vamos supor, se ele quer algo que eu consiga associar junto com aquilo que eu já fiz, então eu mostro para ele, olha, aqui eu fiz isso e consigo passar. O valor do trabalho, hoje a gente fala que não é o preço, o valor está desde o atendimento, a apresentação, o conhecimento técnico que a gente tem. E principal, assim, os meios de ferramentas de trabalho que hoje a gente tem. O valor da nossa mão de obra está agregado muito às ferramentas de trabalho. Quanto mais inovado você tiver, melhor é para você. Por muito tempo eu tive dificuldade para associar o não do meu cliente. O porquê que ele falou não. Eu não tinha raiva dele, eu tinha raiva de mim porque eu queria saber aonde eu errei. Para ele ter falado não para mim. E aonde eu errei? Eu queria saber. Será que eu errei nisso? Eu não fui atrasada. Será que eu cheguei cedo demais? Será que eu demorei para passar a proposta? Será que eu passei a proposta rápida demais? Então, eu fiz inúmeros estudos. Basicamente, para mim, o estudo ele está muito no tipo de público que a gente quer atender. Entendeu? O público que a gente busca. Então, obviamente, hoje as negativas são bem menores do que foram antigamente. E as experiências eu pego como a do Magno, né? Então, hoje você já tem uma conexão com seus clientes também, né? Ou seja, você também procura essa conexão e, obviamente, você reduz esse tá caro, essa negativa, né? Exatamente. Só quero aproveitar só aqui um espaço. Acho que tem um comentário lá no chat, Magno, que o pessoal fala assim, um pintor falando mal do outro. Acho que você trouxe um pouco isso. Eu acho que eu entendi diferente. Não é falar mal, é falar da experiência, né? Não, perfeitamente. É legal tá falar isso super aí. transparente aqui. Vamos trazer também É legal falar os isso. comentários negativos. Então, só para esclarecer. Não, bacana, respondo, claro que respondo. Essa pergunta que o cara está falando, essa afirmativa que ele está dizendo é o seguinte. Toda vez que eu chego numa obra, que eu vou perguntar para o cliente quem fez a pintura, ele sempre fala, foi um pintor fulano de tal. Eu falo, pô, mas esse pintor não tem nome? Você não sabe quem que é ele? Você pode passar para mim o contato desse pintor? Porque o que ele fez realmente foi um serviço ruim, de uma péssima qualidade. Nós temos um grupo de pintores do qual nós trazemos a profissionalização do pintor. Deixa eu lançar ele lá. Para ele não errar. Então, para fazer parte de uma rede. Mas eu pergunto isso para o cliente. E ele não me diz quem é o pintor. Ele não fala porque foi o próprio cliente que fez a pintura. Então, muitas vezes, o pintor leva a fama de ser lambão, de ser porco. Mas quem faz a pintura, geralmente, é o próprio cliente. Só que ele não assume. Ele prefere dizer que chamou o tiozinho da esquina. Ele prefere dizer que chamou um colega. Então, como que ele não lembra o nome se ele pôs o cara dentro da casa dele? Então, isso é uma forma também de enaltecer o trabalho do pintor. Exato. Né? Que às vezes ele faz mal feito e culpa o pintor. Exatamente. Com desculpa, não Sim. boa, legal. Eu até peço desculpa aí porque eu falei do pintor, mas assim, é uma figura de linguagem, exatamente. Nós estamos falando de pintores, claro. Mas seguramente, se você perguntar, ele não vai te afirmar que o nome do pintor, vai falar que não lembra, que ele esqueceu.